Olá a todos. Após um período meio de férias aí das redes sociais, nós estamos voltando hoje novamente para tecer algumas considerações acerca do que vem acontecendo com a população, a nível de cuidados, a nível de formas para se tentar deter o avanço do Covid. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que é muito triste perdermos um ente querido devido a esse vírus, e fica aí a minha consideração a todos vocês que passaram por isso. Eu tenho também parentes que passaram por maus pedaços aí, e a gente sabe o quanto é complicado a gente conviver num sentimento de insegurança, sem saber o que vai acontecer já no próximo dia, e isso tem aumentado cada vez mais. Mas, além de tudo isso aí, eu gostaria de tecer alguns comentários com vocês. Primeiro, falar sobre alguns pecados que foram cometidos nesse período. É claro que eu não sou o dono da verdade, vou deixar isso bem claro. Esse é o meu posicionamento acerca do que aconteceu. Nós, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre algo chamado lockdown. O lockdown, ele já foi comprovado que ele causa muito mais malefício do que benefício. É claro que várias pessoas estão aí falando de lockdown, complicações, lockdown. E o primeiro pecado que eu cito aqui é o de que nós tivemos um ano para nos preparar para essa pandemia. Através de hospitais, medicamentos, desenvolvimento de vacinas, o que está sendo feito a toque de caixa, como eu venho dizendo há muito tempo aí. Mas o problema no nosso estado é o que nós estamos enfrentando hoje. Pacientes com Covid em Santa Catarina sendo transferidos para o Espírito Santo e uma fila enorme de pessoas aguardando o respirador. Onde é que está aquele hospital de campanha que, pela suspeita de superfaturamento, o que todos chegaram a ler, isso não é nenhuma novidade, por que não foi feita uma nova licitação? Ou seja, em Goiás, pelo que eu li, pelo que eu acompanhei, eles construíram um hospital de campanha com metade dos 98 milhões que seriam utilizados em Santa Catarina, se eu não me engano, em Itajaí. Nós teríamos leitos suficientes para abranger essas pessoas. O fato de se estarem transferindo pacientes de Santa Catarina para outros estados é uma verdadeira vergonha. Ao meu ver, é uma verdadeira vergonha pelo fluxo que existe no estado, grau de desenvolvimento. E se fosse Manaus, né, que é um estado considerado de baixo desenvolvimento, eu até aceitaria. Aqueles estados do norte, como Piauí, Maranhão, Amazonas, tudo bem, mas nós temos uma capacidade de retomada e de desenvolvimento muito maior, muito maior. Não que eu estou dizendo que nós somos melhores que eles, eu estou dizendo que nós economicamente nós temos um aporte maior para trabalhar nesse sentido. Ficou-se um ano falando aí em lockdown, que a saúde estava em colapso. Ou seja, desde que eu me entendo por gente, eu tenho 30 anos de profissão, e desde que eu me entendo como médico, a saúde no Brasil está em colapso. Uma dificuldade enorme para se conseguir um bom tratamento, uma boa cirurgia, um leito de UTI quando necessário. Isso sempre existiu. Corredores cheios, lotados,
e agora dizem que estamos em colapso. O colapso sempre existiu. Agora mudaram o termo um pouquinho. Agora estão chamando de catástrofe, né? Ou seja, a língua portuguesa ela tem uma ação maravilhosa. Tudo depende do palavreado que você usa. Então, o que eu pergunto é o seguinte: você teria, mesmo sabendo que o lockdown já foi comprovado que ele não funciona, o uso de máscaras tem uma proteção razoável, mas não uma proteção 100%, você usar os tipos de máscara que existem hoje, elas não são 100% antivirais. Ou seja, como não existe recurso para comprar máscaras adequadas, próprias para isso, tentou-se essa história de que protege 70%, protege 80%, 90%, mas qual que é a quantidade de vírus que tem que entrar no seu corpo para infectar você? Na verdade, isso não vai parar. Isso não vai parar. Nós teremos aí um longo período, sendo que os últimos 5 grandes vírus que afetaram a humanidade vieram da China. Isso é fato. E que eles já descobriram mais de 30 cepas do Covid na China. E isso, com certeza, isso deve manter todo aquele espaço, aquele tempo, o vírus atacando. Agora, quanto a lockdown, eu pergunto para vocês, quem teria a sã consciência de olhar para um trabalhador de uma pequena loja que vive, que tem um sustento naquilo, de você chegar e tirar o pão, aquilo que ele leva para casa, para a família? Quem teria essa desfaçatez para fazer esse tipo de coisa? Fica aí a pergunta. Eu não teria coragem nenhuma, mas nenhuma mesmo, de fazer esse tipo de coisa. Em segundo lugar, é o problema que todos nós sempre batemos. A classe de saúde trabalha em cima de quê? Trabalha em cima de prevenção. É inadmissível alguns profissionais, apesar de centenas de trabalhos científicos falando acerca de várias drogas, azitromicina, dexametasona, ivermectina, colchicina, né, e vários outros aí que eu poderia citar, que já tem trabalhos em que isto funciona. Então deve-se focar, o meu ponto de vista, é na saúde básica. Não adianta alguns profissionais ou algumas entidades ligadas à saúde passarem uma dipirona, um paracetamol para aquele paciente que tem sintomas. Eu estou dizendo que tem que ter avaliação do médico, que tem sintomas, ir para casa com uma dipirona, em grande parte, mais de 90%, vai voltar para o hospital com risco de ir para a intubação, ir para uma UTI. Por isso que está faltando tanto leito. É imprescindível que as pessoas comecem a olhar. O vírus, ele não vai embora. Ele não vai embora. A vacina é um meio, não um fim. Ela não vai resolver os problemas. Mesmo assim, eles vão exigir que você use máscara, que você fique em casa, e isso vai continuar aumentando, 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 aumentando. O grande problema é esse. Por que que isso está acontecendo? Existe um princípio básico dentro da saúde que se chama prevenção. A falta de prevenção piora qualquer quadro, seja uma pneumonia, alguém que tem uma pneumonia vai se consultar. Não, tome uma dipirona. Se você piorar da pneumonia, volte aqui. É assim que funciona? Eu simplesmente apelo para o bom senso de todos. Eu não estou aqui para falar o que você deve, o que você não deve fazer, mas as formas de condutas na saúde, ao meu ver, está sendo perdido, vidas sendo perdidas pela falta da prevenção. A fase 1 do Covid, a fase 1A, que é quando os sintomas começam. Só dessa forma nós vamos conseguir melhorar esse quadro estrondoso que está tendo
no nosso estado, no nosso município e no nosso país. Fica aí a minha dica para todos, meu grande abraço e vamos seguir em frente aí. Até mais.